que eu não conheço ainda. Meu nome é Tamires, eu sou nutricionista e também responsável pelas parcerias aqui na DNA Club. Nós somos uma empresa que fica em São Carlos, somos filhos da DNA Consult, que é um laboratório de exames moleculares bastante tradicional aqui da região, já estamos trabalhando com DNA há mais de 20 anos. E, felizmente, nós criamos esse novo produto que se chama DNA School, e a ideia é aproximar os profissionais de saúde aos testes genéticos e orientá-los a como utilizar isso na prática clínica para que todos os atendimentos, independente da área, sejam mais eficientes para os nossos queridos pacientes. A ideia é que olhemos para os clientes com uma visão bem individualizada e personalizada. Então, nada melhor do que a genética e a precisão para orientar esses profissionais. Hoje nós temos como convidada palestrante a professora doutora Anete Marum. Ela é representante da Viplane, que é uma plataforma de saúde digital, que é nossa parceira hoje em dia. Nós ficamos muito contentes em ver o crescimento dessa empresa. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí no site deles. Nos posts do Instagram, nós marcamos o Instagram deles também e o link para o site. Mas é bem legal, vocês vão gostar bastante da proposta. Bom, apresentando um pouquinho da nossa palestrante, a Anete é nutricionista também, formada pela São Camilo, especialista em nutrição e metabolismo nos ciclos da vida, da infância e gestação pela Unifesp, mestre em ciências da saúde e agora doutoranda já no finalzinho pela Unifesp também, mas acho que ela pode se apresentar melhor. Ou seja, essa é a pessoa para falar de nutrição de precisão. Então, Anete, fique à vontade. Conforme o pessoal for mandando dúvidas aqui no chat, você pode olhar e respondendo, ou pode responder no final, ou se quiser eu posso ir cantando elas para você, como você se sentir melhor. Beleza? Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Vamos lá, tem alguns nominhos aqui que eu já conheço, que já são meus alunos. Outras pessoas são novas, acho que ainda não me conhecem, né? Então, a Tamires já me apresentou, eu sou a Anete, eu sou formada há 23 anos, né? E esses meus 23 anos são dedicados à nutrição clínica, à área clínica, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu nunca fiz outra coisa. Eu me formei em 1999, em dezembro, dia 20 de janeiro, eu estava dentro de um hospital, né, trabalhando na área hospitalar e dando aula já, né? Então, eu já dava aula para grupo de gestantes, né? Eu comecei minha vida profissional dessa forma, dando aula para gestantes e sendo nutricionista da área materno-infantil, da pediatria, UTI neonatal. Enfim, por que eu estou contando isso, né, para vocês? Eu vou chegar na nutrição de precisão, né? Eu sou uma nutricionista que começou a vida na área hospitalar. Então, como eu expliquei, eu fui primeiro nutricionista de um hospital particular. Alguns meses que eu estava nesse hospital, eu prestei concurso e fui trabalhar no Hospital das Clínicas, onde eu fui nutricionista da maior parte das UTIs do HC. Aí depois eu fui nutricionista de spa, eu fui nutricionista de home care, e tudo isso sempre, né, dando aula, fazendo especialização, fazendo mestrado, fui dar aula em universidade, aí saía da aula e atender numa clínica, até que eu fui trabalhar, né, mais ou menos há 6 anos atrás, em um local, né, aonde quase 7 anos, os pacientes chegavam para mim e falavam assim, Anete, eu estava em Boston, né? Era num spa, eu atendia um público que tinha uma condição financeira diferenciada. Eu fui viajar para não sei onde, e lá eu ouvi sobre testes genéticos, né? Então, você já ouviu falar? Aí eu falava assim, não, eu nunca ouvi falar, eu não conheço, eu não sei. Aí chegava, enfim, no terceiro que chegou para mim e falou assim, eu viajei, eu vi fora do Brasil análises genéticas, e eu queria saber, você já ouviu falar? Eu falei, peraí, deixa eu ver isso aí, deixa eu ver, né? Eu já fiz tanta coisa dentro da nutrição clínica,
deixa eu ver o que é que esse povo está caindo aqui no meu colo, vindo me perguntar que eu não sei o que é. E, na verdade, foi assim que eu entrei, né, para análises genéticas, para nutrição de precisão. Eu comecei a fazer análises genéticas nesses pacientes que ficavam comigo, né, sendo acompanhados nesse spa, e aí eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei. Há 7 anos atrás, a gente não tinha essas aulas que vocês estão tendo agora, né? A gente não tinha livros, a gente não tinha. Eu tenho uma sala, eu me formei com 60 pessoas, então a gente tem o nosso grupo no WhatsApp e não tenho nenhuma colega, né? Não tinha nenhuma colega que trabalhasse com isso para poder trocar uma ideia comigo. Então, as coisas evoluíram. Eu vi tudo evoluir muito nesses 7 anos. Sou muito feliz trabalhando com a nutrição de precisão. Vi o CRN o ano passado reconhecer como especialidade, né, a nutrição de precisão, apesar de fazer isso há muito tempo. E fiquei muito feliz, sou sempre muito feliz quando sou convidada a vir conversar com um grupo de pessoas interessadas sobre minha experiência, sobre o que eu estudo, sobre o que eu faço, sobre o que eu ensino, tá? Então, eu vou aqui conversar com vocês um pouquinho sobre nutrição de precisão, vou dividir uns slides. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca no chat. Quando eu terminar, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar do futuro, vamos falar das perspectivas, né? O que vocês têm sentido em relação, né, a essa nutrição, tá? Então, o que é a nutrição de precisão? Bom, Tamira, está tudo certo aí? Eu não consigo ver. Tá certinho, Anete. Só Tá. manda bala. Então, vamos lá. Nutrição de precisão, como a Tamires me apresentou, eu estou terminando meu doutorado, né, agora. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação em nutrição de precisão e agora, em agosto, estou lançando também a coordenação de uma pós-graduação para médicos em medicina de precisão, e eu sou coordenadora da nutrição da Viplan, né, que depois eu convido vocês a olhar a plataforma, né, o site, como a Tamires falou, que é aí inovação para a vida, para a saúde, né, uma plataforma especializada né, em nutrição de precisão. Então, eu costumo dizer assim, que até há poucos anos atrás, nós tínhamos nutricionista, médico, fisioterapeuta, educador físico, biomédico, enfim, qualquer profissional da área da saúde, a gente tinha como tratar o indivíduo pela sua anatomia, pela sua fisiologia e pelo seu comportamento. Então, a gente tem como ver a anatomia de um indivíduo pelos exames de imagem, a gente tem como entender essa fisiologia pelos exames bioquímicos, pela urina, a gente tem como avaliar esse comportamento por instrumentos validados, normalmente aplicados por psiquiatras, por psicólogos, né? E a gente entrou há alguns anos em uma era onde é possível entender todo esse metabolismo a partir, né, da genética, do genoma dos indivíduos. Então, o que é a nutrição de precisão, né? A nutrição de precisão, ela é uma nutrição que eu já faço há pelo menos 7 anos da minha vida, dos 23 que eu atuo em nutrição clínica, mas somente o ano passado o CFN, né, soltou uma resolução, que é essa, número 689, que vocês podem ler, onde ele reconheceu efetivamente a nutrição de precisão como uma especialidade dentro da nutrição. E o que engloba a nutrição de precisão? Será que são só análises genéticas, né? O que um nutricionista com essa especialidade faz, ou ele tem que ser capacitado a interpretar, né? Então, a nutrição de precisão, ela é uma nutrição, né? São profissionais que utilizam de recursos, de informações sobre a característica de um indivíduo, né? Não só sobre a anatomia, não só sobre a fisiologia, não só sobre o comportamento, mas também marcadores ômicos, né? Para que a gente una todas essas informações necessárias, né,
a nutrição de precisão, em hipótese nenhuma, ela exclui a análise anatômica, bioquímica, comportamental e tudo que eu falei para vocês. Ela é inclusiva. Ela vem trazendo instrumentos, marcadores, que a gente chama de marcadores ômicos, para tornar essa recomendação mais personalizada. Então, a gente tem aí uma linha, vamos dizer, uma linha do tempo de ômicas que a gente tem estudado hoje. Então, a gente tem a genômica, né, que muito a gente usa para predizer, para definir razão de chances, né, de um evento acontecer. Então, a pergunta é: o que pode acontecer? O que eu posso fazer para prevenir que aquele indivíduo desenvolva aquela situação que eu estou vendo que ele tem uma chance grande de desenvolver, né? Então, a transcriptômica, que é o que pode estar acontecendo, a proteômica, e a gente tem também dentro da nutrição de precisão a metabolômica. Então, vamos falar um pouquinho da prática, o que a gente tem na prática clínica dentro desses instrumentos que a gente tem para utilizar dentro da nutrição de precisão. Então, como eu falei, a genômica nutricional ou esses exames de precisão, sejam genéticos, sejam para análise de intestino, ou seja de metabolômica, eles têm que estar dentro de um contexto, dentro de um parâmetro bioquímico, da antropometria, da análise do sono, da atividade física, dos sentimentos desse paciente, do funcionamento do intestino, das medicações que ele toma, da espiritualidade que ele tem. Então, tudo isso continua sendo extremamente importante e a genômica nutricional, né, ou os exames de precisão, eles vêm para fechar esse quebra-cabeça, para clarear, para trazer para o profissional a possibilidade, né, de trabalhar mais com a prevenção. Quando eu vou dar aula, eu sempre falo para os meus alunos que na faculdade, eu fiz faculdade há 23 anos atrás, mas até dezembro eu era professora de graduação. Nós não temos na graduação uma disciplina preventiva, né? Ou ninguém nos ensina a falar de prevenção. A nossa disciplina relacionada à nutrição clínica é assim: dietoterapia na obesidade, dietoterapia na insuficiência renal crônica, dietoterapia no diabetes. A gente ensina a tratar. E pouco seja na nutrição, na medicina, a gente conversa ou fala ou levanta a prevenção. Isso é o que mais me encanta. Como uma nutricionista que dedicou quase os primeiros 10 anos da sua vida à nutrição de UTI, né? Conseguir enxergar a possibilidade de prevenir aquilo que eu tratei e vivenciei, né? Essas condições mais graves, é muito interessante e é isso, né, que me encanta. Dentro da nutrição de precisão, ou dentro dessas ômicas, né, que hoje a gente fala muito, a gente tem na prática clínica, dentro do consultório, hoje, acessível, a identificação do genoma, né? O que pode acontecer, a gente tem na clínica, e a gente tem na clínica também exames de metabolômica, né? As outras, né, análises de microRNA ou análises de proteína, ainda estão em pesquisas avançadas. Eu acredito que a médio prazo a gente vai conseguir também ter exames para avaliar né, ou parte da expressão dos genes, ou da forma como esses genes estão metilados, ou da forma como esses microRNAs, né, estão ali acontecendo, né, enfim, a expressão desses genes, mas hoje em consultório a gente consegue tentar saber o que pode acontecer ou o que já aconteceu, que é a metabolômica, né? Então, a gente tem análises genéticas, né? A gente tem exames de microbiota, né, por exemplo, de coprológico funcional, a gente tem exames hoje de microbiota para identificar a qualidade e a quantidade
eu costumo dizer assim, do que nos habita, né? Que são as bactérias, os vírus, os fungos. Então, o que tem dentro do nosso intestino? A gente tem um exame de fezes também chamado coprológico funcional, que tem sido muito utilizado dentro da nutrição de precisão, e a gente tem aí também crescente os exames de metabolômica. Então, dentro de tudo que a gente tem para avaliar a anatomia, tudo que a gente tem para avaliar a fisiologia, tudo que a gente tem para avaliar o comportamento, as ômicas hoje são muito avaliadas por essas técnicas, né? Análises genéticas, análises que eu chamo de análises de saúde de intestino, né? E a metabolômica. O projeto Genoma Humano, né? Ele foi determinado, ele terminou, né, em 2003. Então, é nesse projeto que a gente conheceu a informação de que 2 indivíduos têm 99,9% da sequência do seu DNA iguais, né, semelhantes, que existe uma variação em 0,1%. A gente né, fechou esse projeto descobrindo, né, confirmando que temos 23 pares de cromossomos humanos. Esses genes, eles foram considerados um manual, né, de instrução, e hoje a gente tem literatura que relata que a gente tem entre 25 a 30 mil genes. Tem uma pesquisa chamada GWAS, né, que é muito importante dentro da genética, que é por meio dela que a gente identifica a susceptibilidade do indivíduo, né, a desenvolver determinadas doenças. Então, a gente tem, o que GWAS faz, né, ou fez? GWAS pega milhões de pessoas, por exemplo, com diabetes, e pega milhões de pessoas saudáveis. Então, ele compara, né, a genética desses indivíduos, então ele determina assim, em 99,9% dos diabéticos, eles têm uma variação genética nesse gene, que o grupo que não tem diabetes não tem. Então, por essa comparação, né, se determina quais genes tem uma forte associação com o desenvolvimento daquela doença. Então, é muito importante que a gente escolha, né, genes que tenham uma associação forte, que tenham uma razão de chances. A estatística utilizada em genética, né, quando a gente vai ler artigo científico, é muito o que a gente chama, ela chama odds rate, né? Qual é a razão de chances de eu desenvolver uma doença se eu tenho uma variação genética no gene TCF7L2? Qual é a razão de chances de eu desenvolver Alzheimer se eu tenho polimorfismo genético no gene ApoE? Qual é a razão de chance? É muito assim que a gente lida. E hoje a gente tem genes que têm razões de chance, né, muito altas para desenvolver, né? Atribui 15 vezes mais chance, 17 vezes mais chance, né? Então, isso é muito significativo. A gente ter essa informação precocemente é muito interessante, porque a gente consegue trabalhar com esse indivíduo de uma forma, né, preventiva, tá? Então, daí a gente tem realmente hoje catalogado, né, diversos genes, já se sabe muito bem o cromossomo que ele está, a localização, o RS e a que ele está associado, tá? Muito se estuda também hoje o projeto Microbioma Humano, né? Então, a gente sabe que o genoma da nossa microbiota, ele tem muito mais genes, né? As bactérias também têm genes, do que os genes humanos. Então, esse sinergismo, essa interação entre os genes da nossa microbiota e os genes humanos, né, que controlam a nossa saúde. Então, por isso é hoje tão importante estudar também a saúde, né, do intestino. E a metabolômica, o que é essa ômica, né? O que é a metabolômica? Então, para quem não conhece, é a primeira vez que está ouvindo, é uma ciência que estuda os metabólitos, né? Que estuda os produtos químicos ou metabólitos gerados, né, nas células, metabólitos intermediários ou finais.
Então, eu dou um exemplo assim, que é muito comum quando tem as Olimpíadas, por exemplo, a gente ouve na televisão, fez xixi no potinho para fazer o doping, né? Dosou na urina, tal substância estava lá presente. Então, absolutamente tudo que a gente consome, desde medicação, nutriente, hormônios, né? O que eles veem lá, substâncias no doping, a gente consegue dosar na urina. No caso, né, o que eu estudo, que é a metabolômica voltada para a nutrição, né, porque aí tem a metabolômica dos hormônios, tem a metabolômica de drogas ou de fármacos, enfim, especificamente da nutrição, se existe um equilíbrio entre o que a gente comeu, o que a gente absorveu, o que né, foi digerido, absorvido, foi para a corrente sanguínea, foi utilizado de uma forma eficiente e foi excretado, né, esses metabólitos desses nutrientes, eles devem estar ausentes ou em baixa quantidade, né, na urina. Então, a gente dosa, já aconteceu, já foi, né? Então, a gente fala que a metabolômica, ela é a interação entre o gene, a predisposição genética e o meio ambiente, né? Então, a gente consegue identificar o que já aconteceu, o que já foi, está deficiente ou não, né? É o mais próximo que a gente consegue chegar do que está acontecendo, né, dentro da célula. A maior parte dos desequilíbrios encontrados, né, na metabolômica, eles têm sim como justificativa a genética do indivíduo. Então, diversas coisas podem estar acontecendo para que exista um desequilíbrio, né, nessa bioquímica. Pode ser desde uma ingestão insuficiente, como a presença de polimorfismos genéticos, e se a gente entende que esse indivíduo tem aquela genética e que ele tenha um consumo insuficiente, e que isso está gerando, né, uma deficiência celular, por exemplo, de complexo B ou de determinados nutrientes, né, é interessante que a gente entenda como sanar isso, como orientar. Então, você vai nascer e morrer com essa determinada genética, você tem um gasto, uma exigência maior porque tem essa doença ou porque faz exercício, e essa conta não está fechando, a gente está visualizando aqui. Então, a gente consegue consertar, né, essa rota. E a gente tem também hoje banco de dados, por exemplo, esse site é um excelente banco de dados, onde a gente digita os metabólitos, né, gerados, seja dosados na urina ou na saliva, e consegue também estudá-los, tá? Então, mediante a tudo isso que eu falei para vocês, né, da genética, de análises de intestino, da metabolômica, tudo isso são situações que incluem dentro da nutrição de precisão. Como é que são as recomendações nutricionais daqui para frente, né? Então, durante muito tempo, a gente ficou realmente na genética dentro de estudos de associação, né? E já há alguns anos a gente tem tido muitas publicações com estudos de intervenção para ajudar a gente a lidar com indivíduos. Eu costumo dizer assim, que tem uma genética menos eficiente, né? Ou mais difícil, ou tem eu brinco com meus pacientes que eu falo, você tem um calo aqui, né? Então, aonde a gente identificar que o paciente tem uma menor eficiência, é onde a gente vai colocar uma lupa, é onde a gente vai aumentar ali, anotar no prontuário e falar, isso aqui eu tenho que acompanhar, isso aqui eu tenho sempre que dosar, isso aqui eu tenho sempre que cuidar, para que ele, né, não desenvolva. A maior palavra que tem que vir na cabeça de vocês quando usar a nutrição de precisão é a prevenção, né? Então, a gente pode, óbvio, que usar também para tratar, né? Mas eu tenho levantado muito essa bandeira da gente ter um olhar na genética preventivo, né? Quanto mais cedo, quanto mais precoce a gente conseguir identificar, levantar esses riscos e trabalhar precocemente, melhor, tá bom? Então, quando a gente hoje é nutricionista, né, de consultório, né? Então, hoje a maior demanda do consultório
são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, eu né, atendo há muitos anos e eu costumo muito carinhosamente chamar os meus pacientes de pontinhos fora da curva. Então, eu hoje atendo pacientes que já fizeram muita coisa e não conseguem. Normalmente, quem abraça a causa da nutrição de precisão é uma nutricionista que tem um olhar diferente, que tem esse olhar integrativo, que tem que estudar para tentar entender esse todo, né? Os pacientes, muitas vezes, eles recebem uma mesma terapêutica, né? E não respondem bem da mesma forma. A gente consegue entender na genética o porquê que um respondeu bem, o porquê que no outro não respondeu bem. Então, assim, é óbvio que dentro das doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem uma multifatoriedade, né? Existem várias coisas envolvidas, né? Várias situações envolvidas dentro da doença crônica. Seja obesidade, seja diabetes, seja hipertensão, seja uma dislipidemia. Aqui, hoje, nessa aula, a gente vai discutir muito a fatia genética, a parte genética associada a tudo isso. Muitas pessoas me perguntam assim, mas professora, a genética tem tanto peso assim, dentro de uma doença crônica não transmissível, se ela não é determinística? Por que é interessante eu saber uma genética de um diabetes tipo 2, de uma obesidade, se não é isso que vai determinar, né? Então, assim, a genética, ela não, dentro dessas situações que eu falei agora, realmente ela não é determinística, mas eu costumo dar um exemplo assim, né? Então, tem artigos científicos que eles, na maioria deles, dependendo da quantidade de variação genética que você traz, de polimorfismos genéticos que você traz, né, no exemplo, obesidade, quer ver? Aqui, ó, por exemplo, aqui são genes envolvidos no processo de obesidade. Então, vamos supor que um paciente trouxe todos esses genes, todos os genes relacionados à inflamação, metilação, neurotransmissores, tecido adiposo, todos esses genes ele trouxe, né, um polimorfismo, né, conferindo a ele uma capacidade maior de fazer mais adipogênese, menos termogênese, dificuldade no controle no eixo de fome e saciedade, e assim, né, ter menos, né, uma degradação de dopamina mais rápida, e assim ter uma menor quantidade, né, de dopamina em seu corpo. Então, vamos supor que o paciente tem tudo isso. Tem artigos científicos que falam que quando o paciente tem um score muito grande, pode-se chegar a 70% da influência genética no peso dele. Quando ele não tem, vamos supor que ele tem um pouco, que ele tem bem menos, né? Fica aí numa casa de uns 30, na média, a genética relacionada à obesidade tem um peso de 30%, 40% no peso mesmo, em quilos do paciente. Então, 30%, 40% não é suficiente para se desenvolver a obesidade, né? A gente tem aí os 60%, 70% restante atribuído ao estilo de vida. Só que são aqueles pacientes que têm mais dificuldades, são aqueles pacientes que eu costumo dizer assim, reduz 30% do seu salário, para ver se você não vai sentir. Reduz 30% do tamanho da sua casa, você vai sentir. Então, atribui 30% de um pouco mais de dificuldade nesse paciente, né? Que já tem um estilo de vida ruim. Então, tem pessoas que comem e realmente, né, não engordam com tanta facilidade, outros sim. A partir do momento que você tem essa informação, dessa dificuldade do seu paciente, as coisas ficam mais claras para você como profissional e para ele também, tá? Eu atendo muitos pacientes que sentam na minha frente e falam assim, eu tenho que entender por que a minha dedicação tem que ser tão grande. E a conversa com o paciente é nesse tom. Realmente, a sua dedicação tem que ser maior. Enquanto um paciente ele tem uma determinada genética e a dedicação dele tem que ser X à saúde dele, você, com toda essa quantidade de polimorfismo genético, a sua dedicação tem que ser 2x ou 3x para você ter o mesmo resultado, tá? Não efetivamente que a sua conduta na obesidade vá mudar,
que você vá fazer uma dieta super, hiper, mega mirabolante, no sentido de que vai ser inédita, né? E aí ele vai perder peso. Não, mas vai ajudar a entender o mecanismo, vai te ajudar e ajudar o paciente a entender muitas vezes se o tratamento é mais relacionado a, se ele tem mais problemas relacionados a metabolismo, ou se as maiores variações genéticas dele são relacionadas à parte comportamental, a degradação de neurotransmissores. Será que ele come mais ou ele está obeso porque ele ativa mecanismos compensatórios por conta da sua dopamina, porque ele tem uma alteração significativa em receptores de serotonina, e aí ele tende a ser mais depressivo, mais tristinho, mais apático, fazer menos exercício, e isso virou uma bola de neve? Então, será que eu consigo ter um olhar para mandar para um psicólogo, para mandar para um psiquiatra, né? Dizer que ele tem, que você identificou isso? Então, assim, realmente é esse olhar em cima do exame que eu bato na tecla, né? Que vocês entendam. Qual é a maior dificuldade desse paciente? Onde eu enxergo que eu posso, né, ajudar na minha orientação, na minha conversa com ele e até mesmo na minha, né, tomada de conduta. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, isso daqui é uma publicação que não é recente, ela foi feita em 2010, mas eu gosto muito porque os autores são meus colegas e é uma publicação brasileira, né? Feita por pesquisadores, né, na Unicamp. Então, na Unicamp tem um ambulatório de diabetes, e aí eles verificaram lá, né, que parte dos pacientes respondiam bem a simples alterações na dieta, né? Então, os diabéticos eram submetidos à reeducação alimentar e exercício físico e respondia bem. Ok. Outra parte, eles recebiam a mesma terapêutica, eles tinham a mesma adesão e eles não respondiam bem. A glicemia em jejum ou pós-prandial desses pacientes se mantinham sempre fora dos padrões esperados, até mesmo com o uso de medicação. Tá? Então, eles separaram em dois grupos, 211 pacientes no grupo 1, que respondiam bem a tratamento, e 200 pacientes, aqueles que eram resistentes à terapêutica, incluindo o uso de hipoglicemiantes, né? Então, vários parâmetros foram analisados, IMC, circunferência de cintura, quadril, pressão arterial, a parte bioquímica e as diversas análises genéticas. O que mais eles conseguiram identificar foi uma variação, um polimorfismo, né, no gene TLR4, né, que é o receptor Toll-like receptor 4. Um polimorfismo, né, nesse receptor diminui, reduz a atividade do Toll-like receptor 4, né? E com essa atividade, nesse caso, o polimorfismo foi protetor, porque reduzir a atividade de um receptor inflamatório foram exatamente esses indivíduos que tiveram mais facilidade no seu controle glicêmico. Quem não tinha esse polimorfismo ativava mais, né, esse receptor. Então, olha só que interessante, né? Aqui eu tenho uma figura para mostrar para vocês. A gente tem aqui os receptores, né? Então, a gente tem aqui o receptor TLR, né, o Toll-like receptor 4, ele pode ser ativado muito por ácidos graxos saturados, como também pelos LPS. Então, uma vez, né, isso sendo, né, havendo esse ligante, essa ligação, é ativada uma cascata, né, que chega até o núcleo da célula, até NF-κB. Esse NF-κB, né, ativado, ele diminui a translocação do GLUT4 para captar a glicose, né, para se translocar, né, para sair da vesícula e ir lá, né, na membrana da célula, captar a célula, né, e aí essa diminuição leva à resistência à insulina. Eu fico com mais glicose lá na corrente sanguínea. E isso foi o maior achado. Essa variação genética, essa menor eficiência, eu ativava menos NF-κB e, com isso, eu transportava mais, eu translocava mais o GLUT4
para captar a glicose na corrente sanguínea. Então, assim, isso justificou muita coisa. Então, peraí, um paciente que eu uso a mesma terapêutica, eu faço exercício, eu dou remédio, ele não responde. Então, qual é a estratégia que eu tenho que usar? Será que eu também tenho que pensar em controlar a gordura saturada para ver se eu tenho uma melhor resposta em Toll-like receptor? Será que se eu associar suplementos vamos dizer, né, para ajudar esse NF-κB, uma curcumina, um ômega 3, será que eu vou favorecer que essa, né, essa inflamação que está sendo ativada? Então, será que nesse vale eu né, pensar em uma suplementação para ajudar? Sim, né? É esse paciente, são essas as decisões que a gente consegue fazer, identificando a dificuldade, né, do paciente. A gente tem diversos artigos mostrando, eu trouxe aqui, né, alguns para mostrar para vocês. Aqui o GNFTO é um gene muito famoso. Então, a gente tem diversos artigos mostrando enquanto indivíduos com genótipo AA têm uma menor saciedade e uma maior apreciação por comida, né? Então, a partir do momento que você entende, isso ficou muito claro quando eu comecei a trabalhar com a nutrição de precisão, né, lá no SPA, porque aí eu via que eu submeti o paciente a uma determinada restrição calórica, e alguns iam muito bem, obrigado. Outros reclamavam de fome o dia inteiro, né? Então, é lógico que tem, metabolicamente, os pacientes descompensados tendem a ter mais fome. Mas será que até essa dificuldade ou essa alteração de insulina, glicemia, que é feita mais facilmente em alguns pacientes, ou em pacientes magros até, a gente também consegue enxergar, né, na genética deles. E talvez para eles não fazer uma dieta tão restrita, bater na tecla do quanto é importante aumentar, a gente atingir um pouco mais. Hoje, os artigos de intervenção com FTO, eles são categóricos em dizer como é importante você dar uma dieta hiperproteica, mas assim, às vezes a gente calcula com 1,2, 1,4, calcula com 1,7, calcula com 1,8, o quanto a FTO reage mal à gordura saturada. Então, será que se a gente aplicar uma dieta cetogênica, que hoje, vamos dizer, está na moda, né, vai ser um tiro no pé? Então, a gente consegue discutir, né, um pouco mais. Eu gosto muito de estudar esses genes também, por exemplo, né, genes relacionados à metabolização de ômega 3, de ômega 6. Então, hoje em dia, né, o maior, hoje se estuda muito, só fala nisso em todos os congressos, o mecanismo disfuncional, vamos dizer assim, das doenças é o processo inflamatório. E muitas vezes aquele paciente tem lá, né, um Toll-like receptor 4 mais atuante, uma ativação de NF-κB, né, mais atuante, e aí o problema está nesse metabolismo, né, nessa proporção entre ômega 3 e ômega 6. Né? Então, a gente tem genes que codificam enzimas como a 5-delta-desaturase, super importante no metabolismo do ômega 3, a 6-delta-desaturase, importante no metabolismo do ômega 6, e polimorfismos desses genes, né, fazem com que esse balanço fique mais desproporcional no controle inflamatório. Então, isso está associado a um aumento de risco cardiovascular, eczemas, asma, um prejuízo na função cognitiva. Então, enquanto um paciente que tem um risco de Alzheimer, por exemplo, que tem alterações em gene ApoE, não se faz necessário esse controle, né? Principalmente em ingestão. Então, hoje eu dou ômega 3 para todo mundo, para quem faz sentido? Para quem eu dou a dose tradicional de 2 gramas, ou para quem eu penso em dar 4? Quem precisa de 4, 5, 6, né? Será que é quem tem essa dificuldade nessa proporção de ômega 3 e ômega 6? Será que é quem tem um risco de Alzheimer? A gente soma com essa desproporção, que a gente soma que o paciente não ingere peixe, porque ele não gosta, que a gente soma. Então, a gente tem que... É um joguinho, né, de quebra-cabeça.
Então, um gene, né, ele tem a função, basicamente, dentro de um teste nutrigenético, de produzir enzimas, hormônios, receptores e transportadores. Na maioria das vezes é isso que a gente estuda. Então, esse gene FADS1, por exemplo, ele codifica essa enzima que eu circulei aqui. Sem essa ação, essa enzima sendo menos eficiente, né, a gente tem um prejuízo nesse metabolismo, né? Então, os artigos estão trazendo que esses pacientes com esse polimorfismo eles têm bons resultados com suplementação, quando a gente fala em impacto, né, para a saúde de DHA, por exemplo, né, de EPA também, dependendo do seu objetivo, né? Nesse caso específico, ele pesquisou DHA. Hoje, intestino está na crista da onda, né? E a gente sabe que boa parte dos indivíduos que têm doenças inflamatórias intestinais, né, até 12%, né, e os filhos também têm. Né? Então, será que a gente consegue identificar, que a gente consegue tratar isso na mãe para que e pensar, né, no filho? Então, a gente tem também genes, né? Quando a gente pensa em intestino e genética, a gente tem que pensar no gene que expressa a lactase, né, que é o MCM6 e o gene LCT. A gente tem que pensar no controle inflamatório, então a gente tem a interleucina 6, o TNF, o TLR4. A gente tem que pensar na metilação desses genes. Quando a gente vai estudar genética em intestino, é unânime que os artigos trazem que a metilação desses genes, eles têm um comportamento, um padrão anormal, né? A própria produção de citocina inflamatória, ela estimula, né, esse prejuízo, vamos dizer, né, essa anormalidade no padrão de metilação. A gente tem aí a família, né, os genes HLA, que predispõem a doença celíaca, a autoimunidade. A gente tem o gene NOD2, né, sendo o carro-chefe aí de uma predisposição a desenvolver as doenças inflamatórias intestinais. Então, a gente tem meta-análises trazendo também o quanto alguns indivíduos têm polimorfismos em algumas interleucinas, como a interleucina 8, a 1B, a 6, a 18, né, que confere a ele uma capacidade maior de liberar essas citocinas inflamatórias, seja em repouso, né, ou após atividade física. Então, será que esse indivíduo, né, é aquele que vale a pena investir numa suplementação, que vale a pena pensar em mais estratégias anti-inflamatórias, que vale a pena, pensando não só em doença, mas em saúde, em orientá-lo na atividade física para que ele não gere lesão, para que ele tenha sucesso na formação, né, da sua massa muscular? Não tem hoje como estudar genética sem entender de MTHFR, né? Essa enzima tetraidrometilfolato redutase, ela está envolvida em risco de doença cardiovascular, infertilidade, ela está envolvida em depressão, ela está envolvida nas vias de detoxificação, né? Então, a gente um gene, é uma enzima muito central. Então, pensa que na homozigose, os artigos trazem que você pode ter uma redução na eficiência dessa enzima de até 70%, né? Então, é significativo. A gente tem que acompanhar, né, mais de perto esse paciente, principalmente se ele já desenvolveu sintomas. A psiquiatria hoje, né, a genética voltada à psiquiatria está evoluidíssima, né? E os médicos hoje que estão exercendo uma medicina de precisão, eles pedem análise do MTHFR, eles não prescrevem mais antidepressivos sem associar com uma suplementação de folato. Ah, mas então depressão, não vou mais tomar antidepressivo de jeito nenhum. A associação, né? Então, lógico que o médico decide, né? É necessário o uso da medicação, mas essa associação ajuda demais, né? O paciente a responder melhor. Então, quando a gente entende a importância que eu circulei aqui dessa enzima,
que ela reflete, né, aqui o exemplo que eu dei, no aumento da homocisteína. Uma homocisteína alta, não existe a quebra, né, o metabolismo dessa homocisteína em aminoácidos que são precursores de glutationa. Então, a glutationa é uma enzima responsável pelo processo de detoxificação. Então, eu tenho uma enzima que aparentemente, né, nos laudos genéticos ou nos artigos, ela vem como responsável pelo metabolismo do ácido fólico, né, e ponto, mas ela vai interferir lá nas vias de detoxificação, aumentando o risco do paciente até mesmo de desenvolver câncer, né? Então, eu tenho, por uma menor eficiência genética, eu posso chegar a ter uma alteração no meu padrão de metilação, né? Porque daí eu tenho, se existe uma deficiência alimentar, não só do ácido fólico, mas de todo o complexo B, se eu sustento essa homocisteína mais alta, eu posso entender, né, que provavelmente eu não tenho uma doação do grupo metil, do grupo CH3 eficiente, né, dentro da minha célula para que eu favoreça, né, o meu processo de metilação. Aqui eu trouxe uma meta-análise, né, de 16 casos controles, associando o polimorfismo em THF com o desenvolvimento de câncer, né, no pâncreas. Esse aqui traz no câncer de mama, em câncer gástrico. E qual é o mecanismo? É exatamente esse que eu falei para vocês. Eu não tenho esse ciclo rodando de uma forma eficiente, eu não tenho precursores para formar a minha glutationa, eu não tenho uma via, né, de detoxificação eficiente, que eu posso fazer um acúmulo dessas toxinas que eu inalo, ingiro, ou que eu produzo, porque a gente produz, né, naturalmente, essas toxinas, e é isso, né, está associado com risco aumentado de câncer. Então, esse gene, ele é fundamental na metilação, ele é fundamental no controle da homocisteína, da inflamação, de infarto agudo do miocárdio, infertilidade, aborto, má formação de tubo neural, parto prematuro, síndrome de Down. Olha essa meta-análise, né? Com 34 estudos. Ela trouxe como conclusão a associação dessa genética, né? Com todas essas questões. Essa revisão sistemática e meta-análise também questiona a adequação dessa ingestão e dessa genética para os pais, para os papais. A gente discute muito o mecanismo na mamãe, né? Mas também a expressão dos genes é passada pela dieta ou pela metilação, né? O processo de metilação também é herdado, e também é herdado pelos pais, tá? Então, a gente tem aqui diversas artigos com associações significativas. Então, eu tenho esse estudo de intervenção, né, que é um trial randomizado, que na clínica isso tem um peso, né, muito importante, onde ele acompanhou, né, 48 mulheres, fez análise do genótipo, fez parâmetros antropométricos, TNF, interleucina 6, homocisteína, e fez como intervenção 300 gramas de vegetais verdes escuros, comida in natura, né? Então, a gente teve uma redução significativa da homocisteína e de parâmetros inflamatórios, né? Com intervenção de comida. A gente só suplementa o metilfolato se o paciente não tiver com exames alterados e não tiver adesão ao que a gente está propondo por comida, né? Então, a gente tem também pessoas que têm uma dificuldade de manter esses níveis, por exemplo, de vitamina D mais altos, né? Então, a gente tem genes relacionados a essa conversão para uma atividade mais biodisponível. A gente tem o gene GC, que é responsável pelo transporte da vitamina D. A gente tem o gene VDR, que é o receptor de vitamina D. Então, quando a gente entende que o paciente tem um metabolismo de vitamina D mais difícil, qual é a nossa visão? Qual é a nossa meta? Não deixar haver retrocessos. Se eu suplemento o meu paciente, ele atinge o nível que eu desejo e eu paro completamente, né? Quando eu tenho alguns polimorfismos,
tende a cair novamente. A cada vez que cai, aí abre uma janela. Que janela? Para desenvolvimento de doença autoimune, para desenvolvimento de... Não que a deficiência de vitamina D cause o desenvolvimento, não é causal, mas assim, a gente está falando de uma nutrição além de prevenção, de não deixar esse retrocesso acontecer. Né? Quando eu abaixo esses níveis, eu tenho aí uma janela, uma oportunidade de coisas acontecerem que não são desejadas. Né? Então, a gente tem como ver se o paciente é persistente ou não na produção, né, da enzima lactase, se ele tem uma predisposição genética, né, pelo antígeno leucocitário humano a desenvolver doença celíaca, se ele não tem a genética, não é doença celíaca. Então, eu tenho falado isso muito nas minhas aulas. A gente tem pelo menos umas 5 desordens relacionadas ao glúten. É a doença celíaca, é a sensibilidade ao glúten não celíaca, é a fermentação, né, FODMAP, é a ataxia relacionada ao glúten, mas a gente dá nome aos bois e saber qual é o diagnóstico. Então, assim, se o paciente não tem a genética, não precisa submeter, né, a uma biópsia, uma endoscopia com biópsia, porque não são outras questões. E aí, será que é necessário eu botar medo no meu paciente e excluir o glúten para sempre dele? Né? Eu sempre trabalho com os meus pacientes na possibilidade. Eu excluo da rotina dele ou eu excluo da vida dele? Né? Se ele tem uma doença, se ele tem uma questão, muitas vezes é necessário excluir da vida dele. Uma doença celíaca, você tem que excluir o glúten da vida. E outra situação, sabendo que não é uma doença celíaca, será que se eu tratar esse intestino ele volta a responder melhor? Será que se eu excluir só da rotina dele de vez em quando, tudo bem? Vamos tentar fortalecer e fazer esses testes? Então, assim, essas análises, ela nos dá muita segurança, né, para falar com o paciente. Isso a gente pode tentar, até aqui a gente pode ir, daqui para lá nós não podemos ir, né? Então, eu trabalho muito esses limites, tá? A gente tem uma perspectiva, né, dentro da saúde mental aí para os próximos anos muito grande de demência, né? Então, a gente tem situações associadas, né? As doenças crônicas não transmissíveis estão muito associadas ao desenvolvimento do declínio cognitivo, de demência, até mesmo ao mal de Alzheimer. Então, a gente tem genes também que predispõem ao mal de Alzheimer, à depressão, ao declínio cognitivo, memória, comportamento compulsivo, depressão, né? Então, será que isso não norteia dentro de uma decisão, né, do médico tomar, por exemplo, a prescrição de um remédio, ou não aumenta a adesão do paciente a um tratamento proposto para prevenir, né, tudo isso? Quem tem alteração em receptor de serotonina, né, os artigos mostram que quem tem essa alteração em receptor de serotonina são pessoas mais propensas ao suicídio, né? Então, será que você... muitas pessoas querem se livrar, né, da medicação o mais rápido possível. Será que isso não faz com que o profissional seja mais cuidadoso? Se esse indivíduo já ameaçou, né, essa situação, então, eu acho que ajuda muito a gente entender essas dificuldades. O gene ApoE, né, por exemplo, a gente tem 2 RS importantes, né, que a gente constrói o que a gente chama de haplótipo, que, por exemplo, se ele é E4, ele tem quase 15 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. Então, essa proteína E4, ela tem essa carinha aqui, né? Eu tenho a proteína produzida, né, aqui pelo E3. Quando ela é dessa forma, aqui no haplótipo E4, a gente chama que é codificada uma proteína disfuncional. Ou seja, ela não tem eficiência em ir lá e remover a placa amiloide que é formada no cérebro. Né? Então, se eu não tenho eficiência nessa remoção de placa amiloide, então é onde aparece uma chance maior de eu desenvolver Alzheimer. E aí, né, eu tenho o estudo Finger, que é um clássico, né, maravilhoso,
que é um estudo que fez um monitoramento, né, de 2 anos, randomizado, control trial. Para quem gosta de estudar cérebro, tem que estudar esse estudo Finger, que ele colocou, desde as alterações genéticas em APOE até o desenvolvimento da demência, tudo que deve ser tratado, né? O fumo, atividade física, prevenir diabetes, dislipidemia. Então, quando o paciente senta na minha frente, ele é E4, eu abro esse slide aqui e falo assim para ele, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer na sua vida. Você não pode ser sedentário, você não pode fumar, nós vamos controlar o seu diabetes, sua insulina, né? Com unhas e dentes. 10 anos de depressão mal curada também está associada a um quadro de demência. Então, assim, isso aqui não pode acontecer com isso. E desde 2015, desde o estudo Finger, a gente coloca muito o Alzheimer, por exemplo, como uma doença de estilo de vida. Então, a gente tem como tentar segurar, né, e prevenir, tá, tudo isso. Quando a gente pensa em cérebro, tem nutrientes que merecem destaque, né, como a vitamina D, antioxidantes, ácido fólico, colina, ômega 3, magnésio. O padrão alimentar é determinante, né, o padrão de dieta mediterrâneo, né, para a saúde cerebral, mas e pensa que por trás de cada nutriente desse tem um gene, né, onde o seu paciente... Então, será que para o paciente que tem risco de Alzheimer eu preciso suplementar tudo isso? Poxa, deixa eu ir lá ver como é a ingestão dele e como é a genética dele. Então, não preciso, mas eu preciso da vitamina D e preciso do ômega 3, né? E aí, dessa forma, eu construo. Aqui tem alguns artigos associando esses nutrientes, justificando isso, esses nutrientes que eu coloquei que merecem destaque, né, dentro da ação do cérebro, né, essa associação do magnésio, da colina, do ácido fólico, né, do ômega 3, como ação anti-inflamatória. Esse artigo aqui eu adoro, é o primeiro estudo que avaliou de acompanhamento crianças, suplementou ômega 3 na gestação e acompanhou essas crianças até os 10 anos, né? Então, a gente teve um impacto super positivo nessa saúde cerebral, seja na cognição, aprendizado, memória dessas crianças, tá bom? Pessoas que têm declínio cognitivo, normalmente têm deficiências, né, de vitamina D, de magnésio. Então, será que se a gente identificar isso e tentar que essa deficiência não aconteça, é mais um item para a gente trabalhar de forma preventiva? A gente não pode prometer para o paciente que não vai acontecer, né? Mas a gente pode fazer de tudo para que não aconteça, a gente pode fazer muito mais. A gente tem artigos aqui, por exemplo, esse de 2021, trazendo já como exercer a nutrição de precisão para a prevenção do Alzheimer, né? O que é fundamental, né? O olhar, seja no plano alimentar, na suplementação, ou no tratar desse paciente que carrega esse alelo E4. Gente, já está acabando, tá, pessoal? Dentro de tudo que eu falei da genética, a gente também tem como estudar o intestino, né? A gente tem aí uma ligação direta, por exemplo, em intestino-cérebro, e muito desse intestino, né, é a dieta o maior modulador. A gente tem condutas tradicionais e necessárias, que a gente pode orientar o paciente. Olha a consistência das suas fezes. Hoje, cuidar da saúde intestinal dentro da nutrição de precisão é fundamental. Então, como é que ela está? Tem essa escala no consultório, olha, né? Ensinar o paciente a cor das fezes. A cor normal é amarronzada, está preta, está vermelha, está mais amarelada, está verde. Então, isso são condutas simples, tá? Que já indicam bastante da saúde intestinal. A saúde intestinal é fundamental até mesmo para a expressão dos genes.
Mas a gente tem também exames mais elaborados. A gente tem exames de microbiota, por exemplo, onde eu consigo saber a qualidade, a quantidade dessa bactéria, né? Se eu tenho mais Bacteroidetes, Firmicutes, proteobactérias, se eu tenho Arquimância, se eu tenho fungos, se eu tenho bactérias, né, inflamatórias. Eu tenho exames coprológicos hoje, né, para a gente entender essa saúde intestinal, que eu consigo ver a digestibilidade do paciente. Eu consigo ver se nessas fezes tem fibras intactas. Se eu tenho fibras musculares intactas nas fezes, hoje eu atendo muitos pacientes que têm queixas intestinais, só que aí a gente tira coisa, e, na verdade, o problema está na digestão. Né? Quando faz um exame de fezes, está lá a fibra da proteína, a fibra do amido, tudo intacta, não digeriu. Né? Seja porque não mastigou, ou seja porque pode estar havendo uma insuficiência pancreática, uma insuficiência biliar, gástrica. Será que se eu ajudar um pouco esse paciente com um pool de enzimas digestivas, eu ajudo nos sintomas dele, eu ajudo na saúde intestinal, que eu ajudo na expressão dos meus genes, que eu ajudo na saúde como um todo, né? E aí é um problema realmente de digestão. Eu consigo olhar hoje pelas fezes também a produção de zonulina. Hoje, zonulina é um dos maiores marcadores de permeabilidade intestinal. Então, se existe uma presença, se está alta a zonulina nas fezes, né, é um indicativo de que eu tenho uma permeabilidade intestinal aumentada, né? E aí eu consigo entender se o tratamento do meu paciente é uma semana, são 3 meses, ou como é que eu tenho que conversar com ele para resolver essa permeabilidade, né? Que pode estar dentro dessa zonulina alta, passando muita toxina para a corrente sanguínea, e assim ele ativando asma, alergia, um monte de coisa, e aí já está com um monte de remédio, e, na verdade, o eixo central realmente é uma permeabilidade alterada, que pode estar vindo de uma doença celíaca, que pode estar vindo ali da presença de um fungo, que pode estar vindo de vários, né, processos, tá? A gente trouxe aqui exemplos, né, 2 exemplos, a zonulina e a calprotectina, que hoje são muito famosas. A calprotectina, ela é uma proteína também importante, né, dentro do processo de defesa. Então, se eu tenho uma calprotectina alta, significa que eu tenho efetivamente um marcador, é o maior marcador de doença inflamatória intestinal. Né, o maior marcador de que existe uma inflamação ali, e que se a gente pega o paciente, a gente tem que encaminhar para o médico para que faça uma colonoscopia, uma investigação, ou que feche um diagnóstico de inflamação, né, é fundamental, tá? Então, a gente também tem esses exames acessíveis. E aí, para a gente, né, terminar, a gente tem os exames de metabolômica. Então, olha só, pensem que aqui nesse exame, aqui onde está escrito exame paciente com depressão, esses são metabólitos, por exemplo, essa primeira parte da ingestão, né, enfim, da deficiência do complexo B. E aqui embaixo dos neurotransmissores. Tudo onde tem esse Hzinho significa que tem deficiência. Então, essa é uma paciente real minha, ela tem deficiência de B1, ela tem deficiência de B6, ela tem deficiência de biotina, ela tem deficiência de ácido fólico, e ela tem muitos problemas nas vias dos neurotransmissores. Ela chegou para mim com uma análise dessa, tomando remédios antidepressivos há um tempão sem sucesso, né? Então, não tem como formar neurotransmissores com deficiência de complexo B dentro da célula, né? Não tem como. Então, aqui eu coloquei para vocês verem a diferença de um paciente sem depressão, né? Então, quando a gente dosa o ácido fólico no sangue, não esquecer que o sangue é um veículo de transporte, né? Muita coisa vai acontecer ainda dali para frente. Eu tenho encontrado pacientes que têm exames bioquímicos normais, né, mas que têm sintomas, e aí quando a gente vai ver esse passo entre o sangue até, né, dentro da célula e a sua excreção,
né, existe aí uma deficiência, né, celular desse complexo B. Na metabolômica, o raciocínio que a gente usa muito é estudar bioquímica, entender se um marcador intermediário está alto, né? Significa que o próximo passo não foi dado. No caso aqui, esse é um marcador do metilfolato, da B9, né? Do ácido fólico. Se eu tenho um formiminoglutamato alto, significa que eu tenho, né? Esse próximo passo não foi dado e eu tenho deficiência de folato dentro da célula, tá? Ai, falei, né? Mas a gente está concluindo, que eu concluo. Eu gosto muito de terminar as minhas aulas com essa árvore da vida, onde a gente tem como base as predisposições genéticas, e a gente tem o que a gente alimenta essas predisposições genéticas, a parte psicológica, social, traumas, exercício, dieta, nutrientes, água, ar, xenobióticos, radiação, tudo que a gente estimula essas predisposições genéticas, a gente decide, né? O estímulo que a gente, as informações que a gente está dando para os nossos genes, né, para as nossas células, que decide se a gente vai desenvolver doença ou se a gente vai desenvolver saúde, tá bom? E é assim que eu trabalho, né, e que eu ensino os meus alunos a passar, né, para os seus pacientes. A nutrição de precisão, então, eu espero que eu tenha conseguido passar uma parte, né, disso, né, que envolve tudo, né, relacionado à genética, às análises do intestino, metabolômica e o ser humano, né, como um todo, que isso é muito importante. Mesmo quando eu dou aula dessas coisas, desses exames difíceis, eu gosto sempre de falar que o melhor professor é o paciente. Não adianta nada a gente ter esses exames, que graças a Deus estão ficando cada vez mais baratos e mais acessíveis para que as pessoas utilizem, que a gente tenha na prática clínica, mas o melhor professor é o paciente. Tem que sentar e ouvir o seu paciente, com calma, olhando no olho, prestando atenção, né? E tentando entender a dor dele para você resolver. Senão, você não faz nada com esses exames se você não entendeu o que é que o seu paciente precisa, tá bom? Dá a mão para ele junto com ele. É isso. Espero que tenham gostado. Aqui eu falei rápido, falei para burro, porque, né, para que vocês participem aqui até o fim, estou à disposição para vocês perguntarem e a gente conversar um pouco sobre tudo isso. Anete, foi fantástico. Que conteúdo riquíssimo. Adorei. Muito, muito obrigada. Bom, já temos algumas perguntas aqui no chat. Então, vamos responder essas aqui, e aí depois, quem quiser perguntar falando, pode ficar à vontade. Se quiser ligar a câmera e falar, eu vou ficar muito contente, viu? O professor gosta de olhar aluno, né? Saber a carinha. Eu ainda sou da moda antiga, tá bom? Essa moda online ainda não me pegou completamente. Eu acho que nunca vai ser tão bom, viu, quanto o presencial. Bom, tem uma pergunta da Ana Ribeiro, que diz assim: na prática clínica de nutrição de precisão, o que você considera que deve ser levado em consideração na hora da escolha da solicitação do exame? Seja análise genética, microbioma, metabolômica? Aninha, ótima pergunta. Às vezes o paciente não consegue pagar todos eles, né? Então, eu indico, o que eu terminei a minha aula falando, você escuta o seu paciente e você vê o objetivo dele, qual é a dor dele, como é que você vai ajudar. Naquele momento, ele pode, no decorrer daquele semestre, daquele ano, fazer todos os exames. Mas naquele momento, o que ele está te trazendo? Ele está te trazendo uma queixa intestinal, ele está te trazendo uma preocupação que a mãe dele tem Alzheimer e ele quer
trabalhar de uma forma preventiva, ele está tendo uma distensão abdominal, uma diarreia, e talvez se você optar pelos exames de intestino, você vai resolver melhor o exame dele. Ele está 10 anos tomando antidepressivo e não resolve. Será que se você fazer uma betabolômica, você não consegue favorecer essa medicação? Entendeu? Eu tenho pacientes que muitas vezes conseguem fazer 1, 2 ou os 3 exames. Quando não dá, você escuta o seu paciente, pensa o que mais você vai resolver, o que ele está te trazendo naquele momento, entendeu? A porta de entrada é muito as análises genéticas, né? A prevenção, né? A gente entender a base da coisa é muito a análise genética. Mas, às vezes, eu tenho um paciente que chega para mim que está fazendo diarreia 23 vezes num dia, não está conseguindo comer nada. Então, assim, espera um pouquinho. Será que eu vou, então, pedir um exame de intestino? Isso tem que parar, a gente tem que resolver isso, e aí, depois que a gente resolver isso, você faz uma análise genética. É assim que eu penso. Boa. Não tem receita de bolo. Depende muito de cada caso, né? É. Bom, segunda pergunta. A prevenção é um caminho, mas o que devemos levar em consideração em se tratando de tratamento? Como se posicionar em se tratando de tratamento? De tratamento também, você tem que ver quais são as predisposições genéticas dele, se ele já tem a situação instalada, se você vai tratar, ele já tem aquela situação instalada, né? Então, o que faz mais sentido? Um diabético, como eu falei para vocês, ele já está diabético, ele está com dificuldade, então a gente tem que procurar na literatura científica, a gente tem hoje muitos artigos de intervenção. O que vai fazer aquele diferente para ele controlar a glicemia dele, como eu falei? Será que eu fico só em cima do carboidrato? Os maiores genes, por exemplo, de intervenção relacionados a diabetes, eles pedem controle de gordura saturada. Então, assim, se apertar um pouco, até 7% de gordura saturada, você consegue um controle glicêmico maior, se você investir mais em uma suplementação anti-inflamatória. Quando a gente tem que tratar, a gente também tem que entender, olhando para a genética dele, onde é que está a dificuldade dele maior, para poder, naquilo que você investe, seja no plano alimentar ou na suplementação. Beleza. Próxima pergunta. Como se avalia o percentual da carga genética para o desenvolvimento de uma doença? Então, os abençoados dos laboratórios genéticos é que fazem isso para a gente, né? A gente reza com unhas e dentes para eles estudarem muito a bioinformática, né? A tecnologia. Eu acho que a Tamires e a Adriana, que estão aqui, podem falar até melhor do que eu. Esse risco genético, esse score poligênico, né? É uma das coisas mais estudadas hoje na tecnologia relacionada à genética. Então, você faz baseado na quantidade de polimorfismos que o paciente tem, cada gene tem um peso, né? Então, isso é uma loucura estatística, tá? Não sei quem é o doido da DNA Club que faz isso, mas, assim, é uma loucura estatística, tá? Eu já vi, eu conheço, eu já vi esse cálculo, né? Enfim, um especialista me mostrou como faz, baseado, né, nesses riscos de cada gene individual, né? Se é o risco em heterozigose ou homozigose, aí você faz um cálculo e eles atribuem um score, né? Então, falei certo, Tamires? Falou, foi lindo. Mas é aquilo que você estava explicando sobre o odds ratio, né? Então, é a base do cálculo. Mas, só para complementar, nós avaliamos o peso de cada polimorfismo, dentro de cada gene, para cada característica. Então, a conta fica bem complexa mesmo. Mas, então, não é feito à mão, né? Nós desenvolvemos um software aqui para fazer todos os cálculos de uma vez só, porque senão todo mundo ia ficar doido. Inclusive, a pessoa que desenvolveu deve estar estudando, ela não está aqui na palestra, porque requer muita destreza para conseguir atribuir isso de maneira certa. Mas, em linhas gerais, basicamente, nós pegamos o peso de cada polimorfismo
para a gente poder fazer uma média ponderada e esse score, que é o resultado final, ficar justo, ficar fidedigno ao risco que o paciente realmente apresenta. E aí nós apresentamos esse resultado com uma porcentagem ou como alto, médio ou baixo risco, depende muito do que a literatura mencionou. Beleza? Bom, vamos para a próxima pergunta. Podemos considerar a nutrição de precisão como futuro da medicina preventiva? Como a nutrição de precisão está acontecendo fora do país? Por exemplo, em países onde a profissão nutricionista não é reconhecida. Eu falo que é o futuro já agora, né? Eu acho que tá bem presente esse futuro. Eu acho que é assim, nos próximos 5 a 10 anos, a perspectiva, né, é sensacional para a evolução, né, desses exames. A gente depende muito de que essas análises elas andem junto, né? A evolução da informática, da tecnologia, disso tudo anda junto com a clínica, né? Não adianta uns parar na frente e ainda não termos tanta tecnologia, então as coisas têm que andar junto. Então, a perspectiva para os próximos 5 a 10 anos é sensacional. É que isso, realmente, eu assisti uma aula outro dia que o cara falou que a perspectiva é que nos próximos 10 anos uma análise genética custe a mesma coisa que um hemograma, que é em torno de R$ 80, né? Pela evolução da tecnologia. É realmente o que eu espero. Então, assim, então, só que isso já é possível agora, né? Então, é um futuro agora, né? Fora do país, isso é bem acessível à população, principalmente nos Estados Unidos, né? Na Europa, nos Estados Unidos, eles compram na farmácia, eles compram no supermercado, eles mesmos compram, fazem, eles se viram, eles recebem atualização, eles lá fora, eles têm muita plataforma onde eles fazem muita coisa sozinho. Porque realmente, como a pessoa que perguntou, colocou fora do Brasil, eles não têm tanto acesso ao profissional da saúde, seja nutricionista, médico, o que for. Então, quem aqui atende pacientes fora do Brasil, eu atendo muitos. Com essa questão online, eu tenho muitos pacientes que moram fora do Brasil, eles não têm nem acesso ao exame bioquímico deles, né? Então, para eles irem a um médico, por exemplo, tem que justificar, né? Eles têm que ir lá e realmente está passando mal e ter um problema, né? Então, é bem diferente. A gente aqui no Brasil, sinceramente, é muito privilegiado por ter profissionais e termos de escolha, né? Como fora do Brasil, teoricamente, a saúde funciona, a maioria das pessoas não tem convênio, eles usam a saúde e daí tem que seguir essas regras, né? Aqui, se a gente não tem convênio, se a gente vai em bons profissionais particulares, a gente está perdido. Então, é uma cultura diferente, tá? Eu coordeno uma pós-graduação, que na minha pós-graduação eu tenho 2 professoras que moram na Europa. Então, a gente conversa muito e elas contam muito para os alunos como é que é lá. É bem diferente. Elas 2, especificamente, estão inseridas em um grupo de médicos, ou é bastante bacana, que elas conseguem exercer, mas é bem difícil. Lá, eles são incentivados a fazerem, lerem, e é por isso que lá os laudos genéticos têm tanta coisa, tanta informação. Come isso, não come aquilo, faz essa dieta, né? Sim, é bem direcionado, né? Eu não sou muito a favor disso, porque eu ainda bato um pouco na tecla que antes de um papel falar qual alimento que serve para esse indivíduo, somente baseado no teste genético, eu acho muito, muito raso. Eu gosto mais de indicar para o meu paciente ali no tete-a-tete do consultório. Mas eu entendo que é a ferramenta que essas outras populações têm. Eles não têm acesso ao profissional ali, né? Então, tem que ir um pouco na raça, buscando informação.
Bom, e a próxima pergunta e última aqui do chat é: qual o nome desse exame que apontam as deficiências de vitaminas? Esse exame genético. O que eu mostrei lá da vitamina D, os genes. Eu acho que ela estava se referindo à parte metabolomica, na hora que você estava comentando de B6, B9. O da urina, a gente tem no Brasil alguns laboratórios que fazem essa dosagem pela urina ou pela saliva, tá? A gente tem um laboratório chamado Ion Nutri, que faz pela saliva, um laboratório chamado Fagron, que faz pela urina. E os genéticos de vitaminas, o modelo do lado que eu coloquei é aqui da DNA Club. Isso aí. Bom, chegou mais uma pergunta aqui da Ana. Acerca de entender que o exame genético tem característica preventiva, o trabalho nutricional assertivo, posso considerar que é educação nutricional? Sim, com certeza. Eu acho que Você sabe que eu vou falar uma coisa para você? Nós, nutricionistas, a gente tem na faculdade de educação nutricional 1, 2, 3, a gente fica a faculdade inteira tendo educação nutricional para tentar falar com o povo, né? E eu nunca vi nenhum instrumento ser mais eficiente para a educação nutricional do que um teste genético, viu? Então, você falar para ele assim, ó, você tem uma predisposição alta, tem hipertensão, ó, rapidinho ele... Entra na linha. Opa! Ótimo. Bom, pessoal, alguém gostaria de abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta? Acho que não. Bom, então, vamos nos despedir aqui. Deixa eu encerrar essa gravação, lembrando que ela ficará disponível. Assim que nós editarmos os vídeos e deixarmos bem confortável